Oi, gente, vocês estão bem? Espero que sim. Vou falar uma coisa pra vocês. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Natália e esse é o nosso Fofoca na Copa, o lugar que a gente fala de coisas muito aleatórias. E aí eu quero começar esse vídeo falando, você não precisa de nenhum desses conteúdos que estão aqui. Tem nada que é o tal do conteúdo de valor. Tem vídeo meu sobre isso, mas eu não sei se eu já subi aqui pro YouTube. Mas não tem nada assim, eu super vou te ensinar. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é só eu falar coisas aleatórias que estão me atravessando e se porventura isso fizer sentido pra você, dentro do repertório que você tem, vamos trocar, tá? É só sobre isso. Tem nada de um grande conteúdo, uma estratégia... Não tem estratégia nenhuma. Tanto que eu vou falar sempre de coisas muito aleatórias por aqui. E aí, pensando nisso, eu fiz uma sequência de lives um tempo atrás que chamava Amigos, Livros e Discos, que eu criei quase como uma outra série ali no Instagram. Mas eu queria trazer isso pra cá também. Vou trazer aqui pro Fofoca na Copa o Amigos, Livros e Discos, que basicamente será um espaço em que eu vou dar dicas e eu vou falar a respeito de coisas que estão me fazendo pensar, tá? E hoje a gente vai falar disso. Eu gosto muito de pensar sobre o passado, e aí tem aquela máxima do Belchior, né? O passado é uma roupa que não nos serve mais. E eu gosto muito dessa frase, muito, porque várias vezes na vida eu fui a pessoa do eu vou guardar essa roupa pra quando? Ou por quê, né? Porque esse dia foi muito especial, é porque eu tava muito bonita nesse dia, ou enfim, alguma coisa aconteceu. E é curioso quando a gente traz isso pra roupa, porque fica muito evidente, né? Que mesmo que essa roupa te sirva no sentido literal, de te caber, de te vestir, ser seu tamanho, não necessariamente ela te cabe dentro da imensidão do que você se torna, né? Dentro da imensidão de mudanças que tem em quem a gente vem se tornando. E daí eu gosto muito de pensar nessas bifurcações do tempo. Se eu tivesse feito determinada escolha, se eu tivesse mudado o caminho aqui, se eu tivesse escolhido um outro jeito, o se, eu acho que é uma das coisas que mais perduram na nossa vida, né? Você sabia que era pra eu ter quase feito tal coisa? Mas o quase, ele quase não cabe, né? Porque ou você fez ou você não fez. Poucas coisas na vida dá pra ser o quase. Eu quase me tornei um astro de sucesso. Como quase? Você se tornou um astro de sucesso? Não. Então, não foi... Entende o que eu quero dizer? A gente coloca uma linha tênue ali, quase como se a gente estivesse dando artefatos, dando subsídio para nossa memória, né? Eu li uma coisa, eu não vou lembrar onde eu li, mas que eu achei maravilhosa, que era as nossas lembranças, as nossas memórias estão muito mais perto da fantasia do que da realidade. Porque a gente vai inventando coisas ao longo do tempo. Até falei disso em algum momento, quando eu assisti uma palestra do Christian Dunker, e ele falando sobre a pandemia, ele disse assim, uma das coisas mais tristes da pandemia é que a gente tem lacunas de memória que não vão poder ser preenchidas. Então, se eu tô contando uma história que eu fui num determinado casamento com você, eu falo, aquele casamento que a gente foi em março de 2020, você fala, não foi em 2020, 2020 tava em pandemia, foi 2018. Não foi. E a gente vai completando as lacunas que faltam, né? Pra nossa memória fazer sentido. E essas lacunas podem ser verdadeiras ou podem ser inventadas. E é curioso quando a gente faz todas essas suposições do e se eu tivesse feito um caminho diferente? Porque são suposições. E nunca vai dar pra gente saber, acredito eu, né? Talvez dê em algum momento da vida, não sei se em um limbo espiritual aí pra quem acredita, a gente vai conseguir ver a diferença que seria ter tomado cada caminho, né? A gente não vai, mas o Amigos, Livros e Discos de hoje desse Fofoca na Copa vai ser sobre isso. Se eu soubesse editar, agora eu diria roda a vinheta, mas como não tem edição, vamos falar disso aqui.
intercalando esse ano as leituras, tô tentando intercalar assim, uma leitura mais densa, uma leitura mais leve, uma leitura mais densa, uma leitura mais leve. Só que as 2 vezes que eu falei, leitura mais leve, vou ler isso aqui, esse best-seller, eu dei uma caída do cavalo, que não foi tão leve assim. Eu vou começar com essa indicação. Ih, tá focando? Que agora foi. Que é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu li no Kindle, o que eu gosto muito. Eu gosto de ler no Kindle, mas depois, quando eu quero falar sobre livro ou quando eu quero fazer anotações sobre ele, eu me arrependo. Eu não gosto tanto. Eu prefiro escrever no livro físico. Eu vou começar lendo um pedacinho do livro, assim. Eu acredito que não é spoiler, porque ela fala isso bem no começo. Mas vou dividir com vocês esse trecho para daí sair o meu gancho. Hoje acho que a gente vai fazer um fofoca mais comprido. É fácil lamentar as vidas que não estamos vivendo. Fácil desejar que tivéssemos desenvolvido outros talentos. Dito sim para diferentes convites e ofertas. Fácil desejar ter trabalhado mais, amado mais, cuidado melhor das finanças, ter sido mais popular, feito parte de uma banda, ido à Austrália, dito sim pro café ou frequentado mais daquelas malditas aulas de yoga. Não existe esforço sentir falta dos amigos que não fizemos, do trabalho que não realizamos, das pessoas com quem não casamos e dos filhos que não tivemos. Não é difícil se ver através da lente de outras pessoas e desejar que você fosse todas as diferentes versões caleidoscópias de você, que elas queriam que você fosse. É fácil se arrepender e continuar a se arrepender ad infinitum, até nosso tempo acabar. Mas não são as vidas que nos arrependemos de não ter vivido que são um problema de verdade. É o arrependimento em si. É o arrependimento que nos faz escolher, murchar e nos sentir como nosso pior inimigo, além de o pior inimigo das outras pessoas. Não dá para dizer se qualquer uma dessas outras versões teria sido melhor ou pior. Essas vidas estão acontecendo, é verdade. Mas você está acontecendo também. E é nesse acontecimento que temos de nos concentrar. Obviamente, não podemos visitar todos os lugares, nem conhecer todas as pessoas, nem fazermos todos os trabalhos. Mas muito do que nós sentiríamos em qualquer vida está disponível para nós. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. Não precisamos ouvir cada canção já composta no mundo para entender música. Não precisamos ter experimentado todas as variedades de uva e todos os vinhedos para sentir o prazer com o vinho. Amor, riso, medo e dor são moedas universais. Não precisamos apenas fechar os olhos e saborear o gosto da bebida diante de nós e ouvir a música enquanto toca. Estamos tão completa e totalmente vivos como estamos em qualquer outra vida e temos acesso ao mesmo espectro emocional. Precisamos ser somente uma pessoa, precisamos sentir apenas uma existência. Não precisamos fazer tudo, a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. Enquanto estamos vivos, carregamos em nós um futuro de possibilidades multifacetadas. Então, sejamos gentis com as pessoas em nossas próximas existências. Olhemos para cima de vez em quando, do ponto em que estamos, porque onde quer que estejamos, o céu acima de nós se estende infinitamente. Vai continuar, mas eu não vou, para deixar o gostinho para você ler. E eu fiquei pensando tanto sobre isso, tanto como isso casa com todos os últimos papos que a gente teve. E uma das coisas que tem me confortado tanto, toda vez que eu penso, será que eu tomei uma decisão certa? Será que eu tomei uma decisão errada? Será que eu falei não, que eu falei sim? O que eu poderia ter feito de diferente? E aí eu trago para a racionalidade do presente e trago pro eu fiz o que eu dava conta de fazer. E isso me traz uma paz, inclusive em relação às outras pessoas, porque às vezes as pessoas dão algumas mancadas ou fazem algumas coisas em relação comigo e eu só consigo pensar, ela tá fazendo o que ela dá conta de fazer. É essa pessoa que ela dá conta de ser. E isso casa tanto com tudo que eu já falei, né? Sobre a gente julgar o profissional, sobre a gente, enfim, colocar o dedo em riste. Tá todo mundo em busca da sua melhor versão. E não é um papo de autoajuda, desenvolvimento pessoal, de seja a sua melhor versão. Não, não é. É a questão que todos os dias todo mundo tá tentando
de alguma forma, viver uma vida melhor. A gente tá tentando isso o tempo inteiro. Como a gente tem que ficar atento às coisas que estão acontecendo aqui agora, porque a gente fica tão preso no mundo das possibilidades, no mundo do arrependimento e da culpa. Se eu tivesse ligado, se eu tivesse mandado, cara, você não mandou e você não ligou e você não conviveu porque não deu. E tudo bem, tá? Se perdoa, assim, não tem que ser tão pesado. E aí eu lembrei de um livro que eu ganhei de uma pessoa que eu gosto muito, da Bá, que me deu com uma dedicatória assim, não sei direito o que esse livro diz, mas pela história, pensei que talvez ele pudesse trazer algo para acalmar seu ansioso coração. Felicidade, meu amor, hoje e sempre. Grande beijo, Bá. Ela me deu no meu aniversário de 24 anos, então faz 8 anos que eu tenho esse livro. Deixa eu dar pra focar aqui? Aqui, show. E eu li esse livro quando eu tava indo pra Patagônia. Eu fui pra Patagônia de carro há muitos anos atrás e eu li esse livro em Malala. E esse livro é muito curioso, porque também é uma coisa dessa do feitiço do tempo, assim, né? Que o cara, ele sempre acorda no mesmo dia, eu não lembro com muito detalhe da história, mas ele sempre acorda e ele pode ter decisões diferentes nessa vida que vai desdobrar em situações diferentes. Então ele é bem parecido com a Biblioteca da Meia-Noite, que eu acabei nem falando sobre o que se tratava, mas é isso, assim, uma pessoa que ela tem uma depressão, ela fala que ela tem uma depressão, e ela entra meio que num limbo, que é essa biblioteca, e nessa biblioteca ela pode escolher, não dá pra ela ir pro passado, mas ela pode escolher daquele determinado dia uma decisão diferente, então ela fala, quero ser uma campeã olímpica, porque em algum momento da vida ela se arrependeu de não ter continuado com o esporte. E aí mostra como seria essa vida. E aí o que é curioso disso, né? É curioso porque a gente pensa que algumas coisas não importam quais decisões a gente escolha. Algumas coisas estão fadadas a acontecerem na nossa vida. Cara, não é um livro de autoajuda, não é, definitivamente. É um livro que ela até cita bastante filosofia. Não é um livro profundo, assim, de nossa, que escrita profunda, meu Deus, Machado de Assis. Não é. E também não é um livro leve. É um livro que faz a gente racionalizar de onde eu tô, quais decisões me fizeram chegar até aqui. E pra mim, sou com uma legitimação. Olha, é isso. Eu faço e tenho feito o que eu dou conta de fazer. E tem dia que o melhor que eu dou conta de fazer é levantar, trabalhar. Tem dia que o melhor que eu dou conta pra fazer é ter uma organização de CNPJ dona de casa. Tem dia que eu dou conta de todos os CNPJs, tem dia que eu não dou conta de nenhum. E entender que é isso, que não é o todo. A gente, falei disso, né? Pra que tanta pressa se no final da história, né, a gente vai lidar com a morte? A vida tá acontecendo, não existe um grande projeto. Não existe, eu realizei um projeto. O projeto, ele fica pronto, baseado em várias pequenas atitudes que te colocam ali. Várias. E eu sou muito a pessoa do e se. Sou muito a pessoa do, caraca, se eu tivesse aguentado um pouco mais, se eu tivesse engolido um pouco mais, se eu tivesse feito antes, se eu tivesse feito um pouco depois. Será que eu que tô errada na história? Trazer isso pra racionalidade. A vida humana não é sobre certo e errado, cara. Não é. Não existe essa dicotomia nem no processo judicial e nem na nossa vida. Você pode ganhar um processo estando errado, você pode perder estando certo. E, juridicamente falando. E a sua vida tá acontecendo. Nath, é certo um pai que abandona filho? Não sei contexto. Não sei o que essa pessoa tá sentindo. Tem um monte de estrutura por trás, inclusive patriarcal. Tudo isso para convidar a gente a pensar, tá? Vou deixar a dica, então, desses 2 livros. A Biblioteca da Meia-Noite. Esse Revivente, Ken Greenwood. Não sei nem se ele é famoso, esse cara. Só li esse livro que eu ganhei de presente. E vou deixar também aqui embaixo o canal da Pri, em que é Priama Bookster, e ela fala melhor desse livro para quem tiver interesse de ler. É isso, gente. Boa sorte pra gente.
E se você gostou desse conteúdo e tá gostando do Fofoca na Copa, lembra de se inscrever aqui no canal e deixa seu like. Obrigada.